Olá, paz do Senhor, eu sou Priscila Cedro e está no ar mais um programa Interação Gospel e você não pode perder, anuncia para todo mundo que você conhece, porque hoje é um tema delicado, mais um tema delicado que nós precisamos discutir, e eu estou aqui com meu amigo Marcos Souza. Depois eu vou dar toda a sua formação, um amigo pessoal que Deus trouxe para a minha vida, para a vida do meu esposo, e hoje o tema a se tratar é excluir ou ajudar, a dificuldade dos líderes em tratar alguns comportamentos. É um tema delicado, mas nós precisamos falar. Eu quero dizer que eu estou muito feliz porque hoje eu estou rodeada de amigos. Também está conosco a cantora Cláudia Alves. Eu estava namorando há muitos meses trazê-la aqui, e aprouve ao Senhor ser neste momento, nessa estação. É sempre um prazer estar com você, e eu quero abrir o programa. Gente, eu estou muito linda hoje, eu estou chique no último grau, e eu não quero abrir esse programa sem antes falar da Keila Costa Story. Vai aparecer aí no seu vídeo as formas de contato, como você pode entrar em contato com a Keila Costa. Estou totalmente vestida de Keila Costa, um macacão de linho, lavanda, belíssimo, uma camisa lindíssima por dentro. A Keila sempre me deixa ungidamente bonita. E você, em todo o território nacional, também pode vestir esse propósito. Preços altamente acessíveis, material de excelente qualidade e, acima de tudo, mais do que tecido, você estará vestindo o propósito. Keila Costa, siga ela nas redes sociais, siga ela no Instagram e vista-se você também com Keila Costa Story. Keila, muito obrigada por a cada programa me deixar tão bonita para glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. Amém? Está começando mais um programa Interação Gospel e vamos começar como sempre começamos, preparando a atmosfera deste lugar com adoração. Cláudia Alves, minha amada, deixa Deus te usar, adore ao Senhor. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Você vai tentar. O que não pode é você ficar parado em meio a esse caos. Não, você vai tentar. O que não dá é aceitar só porque dizem que não é capaz. Ouça, Deus não vê como o homem vê. Deus não ama como o homem ama. Ele o amou antes do mundo fazer. Ele o escolheu antes de você nascer. Hoje Ele lhe dá força para recomeçar. Hoje Ele quer lhe mostrar que esse gigante que se levantou, você pode derrubar se você tentar. É só você tentar, levantando as suas mãos para adorar. Mesmo em meio a tanta dor, você tem que adorar. Pois é desse jeito que um escolhido atravessa o mar. Não desista sem tentar. Se tiver que perder, perca tentando. Se tiver que sofrer, sofra adorando. Só não para enquanto você tenta. Deus já decretou vitória.
Deus não vê como o homem vê. Deus não ama como o homem ama. Ele o amou antes do mundo fazer. Ele o escolheu antes de você nascer. Hoje Ele lhe dá força para recomeçar. Hoje Ele quer lhe mostrar que esse gigante que se levantou, você pode derrubar. É só você tentar. É só você tentar. Levantando as suas mãos para adorar. Mesmo em meio a tanta dor, você tem que adorar. Pois é desse jeito que um escolhido atravessa o mar. Não desista sem tentar. Se tiver que perder, perca tentando. Se tiver que sofrer, sofra adorando. Só não para enquanto você tenta. Deus já decretou vitória. Não importa o tamanho do poço que o jogarão, não importa quantas pedras atiraram em você. Você tem um Deus que tem todo o poder. Creia, o seu Deus tem todo o poder. E não importa o tamanho do poço que o jogaram, não importa quantas pedras atiraram em você. Você tem um Deus que tem todo o poder. Creia, o seu Deus tem todo o poder. É só você tentar, levantando as suas mãos para adorar. Mesmo em meio a tanta dor, você tem que adorar. Pois é desse jeito que o escolhido atravessa o mar. Não desista sem tentar. Se tiver que perder, perca tentando. Se tiver que sofrer, sofra adorando. Só não para. 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 Enquanto você tenta, Deus já decretou vitória. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, adoradora Cláudia Alves. Daqui a pouco ela vai estar adorando ao Senhor mais uma vez. Mas agora nós vamos estar entrando no nosso bate-papo. Um bate-papo delicado. E vocês vão entender por quê, à medida que nós vamos estar discutindo. Recebo hoje no meu sofá lindo, chique, estampado do Interação Gospel, o meu amigo Marcos Souza, que é doutor em administração, com ênfase em comportamento humano e mestre em psicologia aplicada. Seja muito bem-vindo, meu amigo Marcos Souza. Obrigado, Priscila, pelo convite. Estamos namorando há muito tempo esse bate-papo e você vai vê-lo aqui em muitos programas. Porque para a honra e glória do Senhor, Deus tem usado o Marcos de forma poderosa na edificação, no tratamento e na cura do corpo de Cristo, nos seus mais diversos aspectos. Olha aí, pastor Pedro, o PNL, eu tive o primeiro contato com a PNL, na verdade, com o Marcos. Foi não posso dizer que é um curso, foi um seminário, foi o que a gente chama, Marcos? Foi de um dia? Não, foi mais de um dia. Eu fiz o curso e tudo. Foi meu primeiro contato com o PNL. Se você não sabe o que é programação neurolinguística. Estou fazendo psicanálise, Marcos. Bacana, que bom. Vi PNL também, porque eu sou chique no último grau. Aleluia! Eita glória! Vou ficar cheia de ferramenta. Mas antes da gente começar a bater um papo, lembrando qual é o tema.
Você está esperando o quê, meu filho, minha filha? Compartilhe o link agora com a sua mãe, com a sua avó, com a sua sogra, com a sua cunhada, com a sua tataravó, com a sua prima, com a sua vizinha, porque é um tema de total relevância para o corpo de Cristo. Excluir ou ajudar? A dificuldade dos líderes em tratar alguns comportamentos. E nós vamos abrir a Bíblia agora em Lucas, no capítulo 10, no Evangelho de Lucas, deixa eu abrir aqui. No capítulo 10, a partir do versículo 25, do 25 ao 37, é a parábola do bom samaritano, diz assim a palavra do Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E diz-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para servir de base, para servir de fundo com aquilo que nós vamos discutir. Marcos, eu vou começar a tecer o cenário. Tem pouco mais de 3 anos que eu estou no ministério ADNV, Assembleia de Deus Nova Vida. E quando eu e meu esposo chegamos na ADNV, na Assembleia de Deus Nova Vida, 5 meses depois, o pastor presidente, o pastor Eduardo, nos incumbiu de assumir os jovens. E é óbvio que a gente precisava de um suporte, a gente precisava do apoio de alguém, porque nós éramos recém-chegados, não sabíamos muito o cenário que nós estávamos pegando, precisávamos de alguém que conhecesse os jovens para ser esse link de contato. E o pastor Eduardo designou o Marcos Souza a estar ao nosso lado, a nos ajudar. E eu falo que nós não teríamos conseguido se não fosse o Marcos. Foi uma época, foi um grande desafio, foi desafiador. E sem você, Marcos, nós não conseguiríamos. E como cada programa meu é um memorial, eu quero deixar aqui minha gratidão a você, eterna, por tudo que você representou para mim e para Léo. Naquele tempo ali diante dos jovens, você realmente foi a peça fundamental para nos ligar aos jovens e até transmitir aos jovens. Eu sei que confiança se constrói com o tempo, mas até para nos respaldar, tipo assim, jovens, vocês podem confiar neles. E diz o Marcos, e eu acredito, porque ele é homem de Deus, que nós nos conhecemos antes da ADNV, e eu não me lembrava. E ele falou: Priscila, você foi em 2010, você estava grávida, ele era de uma outra igreja, e ele chamou eu e meu marido, acho que nem foi ele diretamente, mas foi você mesmo? Não, foi você.
para pregar. Ele foi junto. Ele me convidou para ministrar aos jovens daquela igreja, e meu marido foi junto. Diz ele que eu quase não tinha barriga ainda, estava grávida de pouco tempo, e diz ele que era uma estrada de chão. Isso, eles deixaram o carro no poço e depois fomos buscar numa Kombi, e a Kombi atolou e Priscila ajudou a empurrar a Kombi, irmãos. Meu Deus, uma mulher grávida, tá vendo, irmãos? Tá vendo como os crentes fazem? Vou ter que fazer veredas, porque eu estou traumatizada com isso. Você causou um dano à minha pessoa. Mas diz ele que foi Léo que empurrou. Eu não empurrei, não. Ajudou. Ajudei, a mesma coisa, Marcos. Eu ajudei a empurrar, meu Deus, uma grávida de pouco tempo. Entendeu? A gente vai fazer a obra, eles dispensam uma Kombi, a Kombi atola e a gente ainda ajuda a empurrar a Kombi. Vou precisar de veredas para curar esse trauma. Aleluia! Mas, enfim, eu não me lembro disso, amados. Realmente. Diz o Marcos que Léo se lembra. Eu não me lembro. Mas aí na DNV estreitamos os laços. E aí, Priscila e Leonardo, líderes de jovens. Amados, e eu me deparei com muitas questões difíceis. Por quê? A juventude de hoje não é a juventude do meu tempo, embora eu seja jovem ainda, né? Mas, com 41 anos, a minha juventude não era a juventude de agora. As demandas são outras. Eu me lembro que, na minha época, qual era o problema dos jovens? Retiro, era grupo de obreiro com lanterna durante a noite, para ir atrás de casal de namorado, se abraçando pelos matos. Então, essa era a dificuldade da juventude na minha época. Ou seja, controlar casais heterossexuais na fase de namoro. E eu me lembro que, em muitas situações, o líder colocava vários desses casais dentro do carro e levava de volta para casa, por indisciplina ou mau comportamento. Só que, assumindo a liderança dos jovens, isso em 2018, eu me deparo com uma outra realidade de juventude. E agora eu tenho um quadro, nós não vamos falar só disso, mas eu me deparo com um quadro avassalador de uma grande quantidade de jovens com problema na sexualidade. E a dificuldade da igreja em lidar com esse tipo de coisa. Marcos, o que você tem a dizer? Porque, olha bem, eu vou citar alguns problemas que não vai falar só sobre a homossexualidade? Não. Nós tínhamos um quadro grande de jovens com problemas na sexualidade, conflitos na sexualidade. Eu tinha jovens com problemas graves de depressão, com síndrome do pânico. Eu tinha jovens que se automutilavam, jovens que tentavam se suicidar, certo? Eu tinha jovens com desvio de caráter, que aí tenta se esconder numa aparência de doença, mas na verdade era desvio de caráter. Eu lidei com jovens com autismo, esquizofrenia, borderline, enfim, e o borderline muito difícil, porque você discernia até onde era doença, até onde era espiritual, porque a pessoa literalmente se transforma numa outra pessoa, e eu e Léo imersos naquilo tudo, e você sabe, com uma resistência muito grande da liderança ainda hoje pentecostal em aceitar ferramentas da psicologia, da psicanálise. E aí, Marcos, vamos começar por partes, que eu nem sei se a gente vai conseguir abrir um leque tão grande, e por muitas vezes eu te pedi socorro, e por muitas vezes eu te acionei para acompanhar alguns jovens para mim. Marcos, fala um pouquinho
da sua experiência com esses mais diversos quadros e a dificuldade da igreja em lidar com tudo aquilo que foge do padrão? Então, Priscila, o que acontece hoje, né? Que a maior dificuldade é que nós pensamos sempre em tratar o lado espiritual, mas a gente precisa entender que, além do espiritual, nós temos o lado comportamental, o lado das pessoas mesmos, né? E a pessoa, ela teve uma história. Tudo eu costumo dizer que teve o início, e esse início ele faz toda a diferença. Às vezes, quando a pessoa aceita Jesus, alguém aceita Jesus, ele vai para a igreja, né, tentando ter uma vida melhor, e muita coisa fica escondida, muita coisa fica oculta por um tempo. E aí, quando se começa a pessoa mostrar certos comportamentos, né, ou algumas dificuldades, a liderança ela não sabe o que fazer, porque justamente tem essa dificuldade, né, que a gente pensa em tratar o espiritual. Então, vamos, né, você levantou alguns pontos. Vamos ao homossexualismo. O homossexualismo hoje tem duas vertentes que são são bem discutidas e traz algumas polêmicas, mas como que acontece na maioria das vezes o homossexualismo? Através de um abuso, a pessoa teve, né, em algum momento aconteceu um abuso sexual, ou às vezes por uma intervenção muito grande da mãe, né, a mãe invalidar a identidade do pai perante o filho ou perante a filha. Então, como eu sempre digo, são histórias que, na maioria das pessoas que eu acompanhei, esses dois quadros eles são muito presentes. Então, hoje, para uma pessoa chegar, né, até o pastor e falar, pastor, hoje eu tenho problema com identidade sexual. Esses dias eu ministrei um encontro de adolescentes, eu achei muito bacana que a menina falou, ela falou, eu fui falar com a minha mãe, que eu não sabia qual que era a minha identidade sexual, minha mãe mandou eu orar. E ela falou que ficou um pouco perplexa, porque, mas e orar e mais o quê? Então, o que eu acho interessante a gente tratar? Por que não a nossa, né, o nosso costume é falar assim, olha, vamos orar, não é errado, é o correto, vamos orar, porque na minha concepção, Deus ele é o único que vai auxiliar e ajudar e tratar. Mas nós, como líderes, né, eu me incluo nisso por estar muito próximo de liderança, de pastores, acompanhando essas situações, nós precisamos também ajudar no quesito de ou encaminhar para um profissional, ou, se nós tivermos a competência, de poder instruir o que tem que fazer. Hoje, a igreja ela não lida bem com o homossexualismo. Né? É pecado, né, Marcos? A pessoa vai para o inferno, e isso é sempre levantado muito essas questões. Mas nós precisamos entender que por trás de tudo isso existe um ser humano e que ele briga muito por esse conflito, né? Ele está em conflito. Está em conflito. E muitas vezes a gente só piora o conflito. E assim, as experiências que Deus tem me dado, né? Eu vejo que Deus me coloca às vezes na vida de pessoas para poder acompanhá-las e ver que, mesmo ele tendo a questão do homossexualismo, ele tem que entender que Deus o ama acima de qualquer coisa, que está disposto a fazer um grande milagre na vida dele. Ele é um pai. Isso aí. Então, por que, né, que a liderança não está preparada? Justamente por causa dessa mudança que nós tivemos muito drástica. Eram assuntos que não eram tratados na igreja, né? Eram assuntos que dificilmente você via isso. Hoje nós temos uma informação muito dada. Você vai abrir uma série hoje, você tem. Você vai para assistir um filme, tem. Hoje vai para uma televisão, desenho animado. Até desenho animado. Léo ficou chocado. Ele falou, Priscila, daqui a pouco esses meninos não vão poder ver televisão nenhuma mais, porque tudo tem. E você bateu num ponto, Marcos, que eu queria salientar aqui, porque eu sei que há muitos líderes que estão me assistindo. É muito difícil, como ovelha, você procurar um líder, porque não é algo fácil de você expor, né? Porque você sabe o preconceito, você sabe a resistência. Aí você chega para um líder e fala assim, olha, eu estou precisando conversar com o senhor, estou precisando desabafar, eu estou precisando de ajuda, porque eu apresento um quadro de desejo pelo mesmo sexo. Eu tenho sonhos, tendo práticas sexuais com o mesmo sexo.
eu enfrento desejo, atração. E aí ele vai para o líder pedindo ajuda. Só que o que acontece, Marcos? É muito difícil uma coisa, é eu chegar para você, você é meu líder, e eu falo, Marcos, eu estou enfrentando problemas com desejo. Só que você entende que eu não consumei? Ainda está no âmbito do meu desejo. Só que muitas vezes o líder, ele já me condena. Ele já me define. Às vezes chega uma pessoa, olha, eu estou sentindo desejo por criança. Então o líder olha para ele, você é um pedófilo. Obreiros, fique de olho em fulano. Veja se ele não está perto de alguma criança. E nisso você, consciente ou inconscientemente, você vai excluindo aquela pessoa. E isso que eu quero te dizer, o que você tem a dizer ao líder, a pessoa que recebe a fala, e muitas vezes não acolhe, já taxa, já julga. É como se o líder viesse dentro de uma caixinha, com as suas regras, com os seus padrões, tentando encaixar todo mundo. É o que você falou, cada um tem sua história. Qual deveria ser a posição do líder que acolhe esse desvio de padrão, vamos dizer assim? A primeira coisa é ouvir, Priscila. Eu sempre oriento o seguinte, todas as pessoas que eu ajudo, o primeiro ato que eu tenho é ouvir. Ouvir a história, ouvir o que teve, né? Se houve alguma situação que chegou, né, a essa questão. E aí, além de ouvir, é saber também o que falar, que eu vejo que é uma grande dificuldade, né? A gente tem a grande dificuldade em saber o que falar. Às vezes eu trato muito com líderes, com pastores, e eles falam, Marcos, mas eu não sei o que falar. Eu falei, e aí a minha reação que eles falam, é só falar, vamos orar, meu filho, né? Só que esse vamos orar, ele fica assim, muito vago, vamos orar e mais o quê? Olha, eu posso, você me dá a oportunidade para eu expor para algum profissional, se tem algum profissional na igreja que ele possa te ajudar, ou se você, né, o próprio pastor, a liderança, ele se sentir, né, capacitado, né, para poder dar o primeiro passo, de poder ajudar realmente, igual eu tive algumas questões que a maioria chega e fala, Marcos, eu não conto para o meu pastor. Deus me livre eu contar para o meu pastor. Porque eu sei que fulano, aí conta uma história sempre de outra pessoa, fulano contou e hoje está excluído, está no mundo, isso e aquilo. E teve um episódio que eu falei isso com um rapaz. Eu falei, olha, o seu pastor ele não é culpado, porque talvez ele não teve a preparação para isso. E ele, assim, a gente joga muito que o pastor ele tem que saber lidar. Não, o pastor ele sabe lidar com várias questões. Às vezes vai ter coisa que ele não vai saber lidar com isso, né? Então, a gente fica muito pautado naquilo de que, vamos orar, tá? Então, primeiro passo, orar. O segundo passo, em que você quer ajuda? Olha, pastor Marcos, ou Marcos, eu não quero ser assim. O primeiro sentimento que a maioria fala, eu não pedi para ser assim. Eu quero entender o que é isso. Será que foi Deus que me fez? Enfim, vem aquele monte de dúvida que muitas vezes a gente não consegue falar. E a mídia injetando, você nasceu assim. Isso. E eu vou dizer o que eu tenho feito, sabe? E tem tido um efeito muito grande. Primeiro, é a pessoa identificar mesmo. Às vezes eu sei que vai ficar um pouco polêmico, mas um dos primeiros passos que a psicologia ela vai tratar é você reconhecer, é você entender você. Olha, eu me entendo, olha, consegui ter algum parâmetro, agora eu vou começar a caminhar. Uma das primeiras situações, vou dizer, de uma experiência recente, de um jovem que estava já prestes a casar e tudo encaminhado. E ele tinha o desejo de ter filhos, mas a questão do homossexualismo sempre batia muito forte. E ele não tinha coragem de contar para o pastor, ele não tinha coragem de contar para a família. E então ele tentava mascarar algumas coisas, foi quando ele me procurou. E uma das situações que foi muito difícil da gente fazer
é que todas as vezes que eu perguntava, eu falava, quem é você? Ele falava assim, eu não sei. Eu não posso te definir. Eu falei, chegou uma hora que eu falei assim, eu quero que você fala mesmo quem é você. E ele foi e falou, sou fulano e eu sou homossexual. E eu falei, bacana. Eu falei, agora o que você quer? Ele falou, eu quero constituir família, eu quero casar, eu quero ter filho, é meu sonho. Eu falei, beleza. Você tem noção hoje do que você é. Agora nós vamos trabalhar para o que você quer. Então, há uma grande diferença quando isso acontece. Olha, eu vou dizer assim, de experiência própria e o que eu tenho visto na vida desse rapaz. Ele tem alcançado assim, coisas em Deus, de quando ele entendeu isso, e isso a gente precisa ter um pouco... Assumir a lacuna e tratar isso. ela. Porque enquanto a pessoa não assume, ela não deixa de ser tratada. Tem um salmo que Davi ele fala isso. Enquanto eu escondi, apodreceram os meus ossos. Ou seja, esconder, fingir que não está acontecendo. E é isso muitas vezes, Marcos, que acontece. A gente finge que não está acontecendo. A pessoa mergulha nesse ativismo religioso. Então, nós vamos fingir que nada está acontecendo e, às vezes, em casa também, finge-se que nada está acontecendo. Então, uma coisa é assumir aonde está a lacuna. Isso. Olha, eu sou isso aqui, está acontecendo isso aqui. E eu falei, aí começa a tratar. Olha o que você falou, o quem você é e o que você quer ser. Quando você tem essas duas definições, você tem o padrão para matar quem você é, para se tornar no que você quer ser. Entende? Isso. Não tem como atingir o que você quer ser se você não sabe a quem matar. Está me entendendo? Sim. O padrão que precisa matar. E no caso dele mesmo, ele foi fazendo as coisas por ele, né? Encerrou o namoro que estava, né? Que eu não falei, a gente não induz a pessoa a fazer nada. A gente ela não vai diz o que ela tem que fazer. Isso, ela começa a perceber e fala, olha, eu não posso. Ele mesmo falou, eu não posso colocar outra pessoa em jogo. Tem uma terceira pessoa, eu vou destruir a vida dela. E foi tudo muito tranquilo. E o ponto mais assim que eu vi que foi uma das experiências que Deus me deu mais linda, de eu poder participar para contar junto com a família. E assim, a nossa reação nos bastidores, quando a gente foi contar para a família, né, por ser muito religiosa, a gente já esperava assim, a mãe vai matar eu, você e todo mundo estiver na mesa. Mas foi algo muito lindo. A mãe levantou e falou assim, olha, meu filho, eu já sabia. Ele falou, mãe não é boba, a mãe sabe. E ela falou assim, eu só quero uma coisa de você, eu só quero a sua salvação. E é por isso que eu vou brigar até eu morrer, que eu quero a sua salvação. E eu quero te ajudar. Aquilo eu achei, irmãos, eu achei a coisa mais linda que eu falei, que todo o meu ministério eu nunca viu uma situação daquela. E ela falou assim, conta comigo, eu vou ser a sua melhor amiga. Então, quando você tiver algum desejo, quando acontecer alguma coisa, você me procura que nós vamos orar juntos. Você pode contar para mim que nós vamos orar juntos. E eu acredito que Deus vai fazer um milagre. Eu achei isso assim... E isso não só achando, o que eu vejo hoje no processo que ele está passando. A família foi fundamental. É isso que eu queria também dizer. Porque muitas vezes a família transfere para a igreja toda a responsabilidade em tratar. Muitas vezes a família transfere para a igreja toda a responsabilidade de resolver o caso. Mas a gente entende, né, Marcos, que Sim. A família é a outra ponta primordial, porque também tenta tapar o sol com a peneira. Isso aí. E às vezes, né, eu vejo na maioria, que é cobrar do pastor ou do líder que ele traz uma posição, traz uma resolução para a gente, mas eles não ajudam no processo. Eu vou falar como liderança, que já fui líder de jovem. Amada, é tão importante isso. Eu ia falar complexo, mas não é complexo. É a gente que torna complexo o que é fácil de resolver. Como líder de jovens, é assim, a gente dá um conselho. Mas se a família não sustenta isso, é difícil.
Eu falei, meu Deus, se a autoridade direta sobre esse jovem não está ajudando no processo, o que eu como líder posso fazer? Vou falar coisas assim bem... que não tem muito a ver com o assunto, mas só para você entender a dificuldade. Jovens, não fiquem, é proibido vocês ficarem sozinhos dentro de casa. É proibido, não é permitido vocês namorarem em casa sozinhos. Mas aí o pai deixa, a mãe deixa. Aí quando você vai conversar com a mãe e o pai, não, mas eu confio na minha filha, eu confio no meu filho. Eu falei, olha, a menos que você tenha gerado um ser sem hormônio, não confie, porque como diz Léo, o hormônio combina com demônio. Eles não se convertem, querido. E eu estava conversando aqui nos bastidores com o Marcos, que eu chamo ele de Marquitito. Estava conversando com o Marcos, falei, Marcos, pode ser o reverendo, pode ser o profeta, namoro entre um homem e uma mulher saudável vai ser sempre difícil. Por isso eu não sou a favor de namoro cedo e namoro extenso. Pessoas que são novas, que não têm pretensão de casamento a curto prazo, aí fica aquele namoro a perder de vista, aí não tem corte, aí está no beijo e abraço, você acha que beijando e abraçando você vai ativar quem? O Espírito Santo? Você vai ativar a carne, meu filho. Então, muitas vezes você não tem o suporte da família. Aí tá, tem algumas regras para o namoro, aí você estabelece para o jovem. Mas o próprio pai e a mãe, eles não te ajudam com essas regras. Ó, jovem, vai orar primeiro, mas o pai já está liberando e já está abençoando. Aí eu falo, às vezes vem cobrar do líder, vocês deixaram? Eu falava, eu nem estou sabendo. Quando eu fiquei sabendo, já está perto de ficar noivo. Mas os pais estão sabendo e concordam. Olha, fala, é proibido viajar junto, sozinho. É proibido, mas o pai deixa. Olha, evita andar de carro sozinho, porque liderando jovens que já dirigem, já estão, nós não pode. Você fala, mas se o pai e a mãe deixam, o que eu como líder de jovem vou poder fazer? Nada. E isso é nessas questões, a gente vê que muitos dos problemas das pessoas vêm muito de uma disfunção na família. São marcados na família, e muitas vezes a família quer, vamos supor, que o filho trate, mas eles também não querem ser tratados. Eles não querem entrar no processo do tratamento. Marcos, você já teve muita resistência com família? Muita. Tem algum caso para contar para a gente? Eu tive, nesse mesmo quesito, uma família chegou com uma criança de 5 anos e falou assim, olha, meu filho é homossexual. Eu falei, quantos anos ele tem? Eu falei, 5 anos. Eu falei, 5 anos homossexual, como assim? Não, mas porque tem 3 jeitos, isso e aquilo. E aí fui conversar com os pais e chamei a criança, né? E aí, no final de todo o quesito, eu falei, olha, quem precisa de tratamento são vocês. O seu filho ainda é uma criança em desenvolvimento e quem está jogando esse fardo para cima dele são vocês. Então, eu oriento, procure vocês primeiro tratamento, depois, quando seu filho crescer um pouquinho, a gente começa a tratar seu filho. E é assim, a gente tem muito impasse, porque a família, ela joga hoje toda a responsabilidade em alguém, né? Na escola, na igreja, e a igreja assim, eu estou soltando meu filho, se vira. Então, é responsabilidade do pastor, é responsabilidade do líder, só que precisa entender que essas dificuldades vieram de lá. Essas dificuldades vieram de alguma situação que aconteceu na própria família. E algo que aconteceu no início, algo que aconteceu, com a criança. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E a família ela é extremamente importante nesses tratamentos. Eu acho muito bacana. Hoje eu atendo adolescentes, e eu acho muito bacana quando o pai e a mãe vêm, Marcos, eu gostaria de sentar com você para conversar. E quer entender o processo, quer estar junto. Isso é muito bom, porque faz toda a diferença no tratamento.
faz toda a diferença quando a família intervém. Então, assim, tem situações, né, como eu falei, como a questão do homossexualismo hoje está muito dentro da igreja, a gente não tem como falar assim, vamos excluir. Só que tem pessoas que vão mostrar e tem pessoas que vão esconder. Então, por a gente excluir muito, as pessoas escondem. Então, assim, eu já tive situações, né, de jovem chegar e falar, Marcos, eu tenho problema com homossexualismo. E você fala assim, não pode. É instrumentista, é pregador da palavra. Não, você não é, não. Então, assim, não, Marcos, pessoas casadas. E aí, como que a gente trata? Tem que dar um jeito. Vamos sentar com o seu patrão. Não, pelo amor de Deus, não posso. Senão eu vou parar. Então, hoje, Priscila, a gente tem muito essa questão. As pessoas têm medo de falar. Eu estou dizendo do homossexualismo, mas nós temos. Já tratei pessoas com problemas de distúrbios sexuais, né? de compulsividade. De perversão mesmo, né? Compulsividade sexual. De ter, né, vários relacionamentos e estar ali. E tem que ser tratado. A gente classifica muito o que é muito grave e o que é pouco grave. Só que tem coisas, igual pessoas que mentem muito, pessoas que contam muita mentira. Tem um fiozinho de algo que precisa ser tratado. E passa despercebido. Então, a igreja, né, a liderança, ela precisa ajudar nessas questões. Ela precisa ser, não vou dizer que ela vai ser o solucionador de problemas, mas ele não pode ser aquele que vai colocar uma pedra, porque às vezes essa pedra ele vai traumatizar a pessoa. Sim. Então, eu não posso te ajudar, mas olha aqui, vamos fazer o seguinte, eu tenho alguém para poder indicar que vai poder te ajudar muito nessa questão. Marcos, você acha, especialista em comportamento humano, você acha primordial no contexto que nós estamos vivendo social? Porque eu sei que não se falava muito isso nas igrejas, mas você concorda que a degradação familiar atingiu picos muito mais alarmantes hoje e que a degradação familiar é o ponto de partida direto para a degradação moral de toda a nossa sociedade e não tem jeito, a igreja está envolvida num âmbito social. Totalmente. Totalmente. E aí, o que acontece? Com essa degradação familiar que está acontecendo, eu sei que não se falava tanto, mas eu acho que piorou também por causa da grande degradação familiar que nós temos hoje. Né? Os valores estão totalmente corrompidos, a família, que era o símbolo, né, de honra, onde nós tínhamos noção de disciplina, de autoridade, enfim, tudo isso foi se perdendo. E é claro que nós vamos ver o reflexo disso diretamente na sociedade. Então, o pastor de 30 anos atrás, que nem tinha teologia, dava conta do recado, né? Dentro das suas limitações, mas dava conta. Foi avançando um tempo que viu-se a necessidade da teologia por causa dos ventos de falsas doutrinas. E aí os líderes começaram a ter que se capacitar na teologia, em conhecimento bíblico. Você sabe que virou piada, mas aqui no nosso estado, um repórter foi entrevistar um pastor, e ele pega o livro de Oséias e diz assim, e pega a mulher e adultera. E ele só esqueceu do acento, no adúltera. O texto não estava mandando ele adulterar com a mulher, estava mandando pegar uma mulher adúltera, que num contexto bíblico representava o adultério espiritual de Israel. Agora nós entramos num outro tempo, numa nova era. Amados, eu não estou dizendo que a palavra de Deus não é suficiente.
Eu estou dizendo que nós estamos entrando num tempo que o que é espiritual será tratado de forma espiritual, mas o que é emocional tem que ser tratado de forma emocional. Ponto. Você acha que hoje é urgente os líderes procurarem se capacitar em questão de psicanálise, psicologia? Eu acredito que são ferramentas. Ajuda porque hoje eu tive um professor no mestrado, acabei lembrando disso, que ele era contratado, né, de Hollywood, ele morava nos Estados Unidos, e ele falou que ele era contratado para trazer situações comportamentais dentro das séries e filmes. E uma das coisas que ele falou que mexeu muito comigo, ele falou assim, hoje nós precisamos inserir dentro das séries e dos filmes todos os tipos de família que existe. A gente não pode mais excluir, a gente precisa colocar em todas as séries, a gente precisa colocar, e a gente precisa mexer com o comportamento das pessoas. Então, ele era um PhD, né, um cara que entendia muito, e assim, a gente já vê isso que você falou, a TV, né, a mídia, ela está usando pessoas muito bem capacitadas. Isso, muito bem capacitadas. O cara ele é PhD na situação para poder ele mexer com, opa, peraí. Mas falaram que era assim, mas eu estou vendo isso. Sabe o que eu percebo? Nunca mostra as perdas. Sempre mostra um contexto romântico, um contexto bonito, todo mundo feliz, aí bota um pano de fundo de uma festa, todo mundo com a taça na mão, uma alegria. E isso vai sendo inserido no nosso subconsciente. Eu falo que é igual propaganda de Coca-Cola. Bota aquele asfalto que chega a dar aquela tremura assim, de quintura, aí bota um tênis derretendo, colando no asfalto, a pessoa pingando de suor, aí aquele copo cheio de gelo, com a Coca-Cola chegando a sair fumaça de gelada. Gente, até você em casa sente vontade de tomar Coca-Cola. E isso é muito bem trabalhado, questão de... Gente, tem gente que é especialista nisso. Em marketing, propaganda, e isso está sendo injetado, Marcos. Sim. E escola, em livro, em desenho, em série, em filme. O que antes pegava só em adulto, agora propaganda de cosmético, de perfume, né? E isso está sendo tá bem inserido. E eu acho que o líder que não se preparar... Sim. Hoje eu vejo assim, né, as pessoas elas têm um pouco de receio na questão do estudo. Eu vou dizer de experiência própria, né? Eu falo que Deus me deu um mestrado, um doutorado para eu poder ajudar. Hoje eu lido com muitos pastores, muitas igrejas, no intuito de que eu estudei não foi para poder anular a palavra. Pelo contrário, eu peguei o meu estudo e atribuí junto à palavra, que, entanto, na minha dissertação de mestrado, eu fui colocar alguma coisa da Bíblia e meu professor quase me matou. Mas eu tento, em todo tempo, trazer aquilo que eu estou aprendendo para poder ajudar. Isso tem assim, sido um crescimento tanto no meu ministério, acredito que no ministério que eu estou inserido, e nas pessoas que estão, né, usufruindo disso tudo. Então, o primeiro passo, eu acho que a gente tem que abrir um pouco a mente para poder... até a liderança, eu não sei tratar, pede ajuda. Olha, como é que eu posso fazer? Como que dá para eu poder trabalhar dessa forma? Tem alguém dentro da igreja que é um profissional que consiga me dar, né, um suporte para isso? Eu vejo que a gente não se preparou para a era que nós estamos vivendo. A gente ficou um pouquinho para trás nessa questão. Marcos, eu preciso modernizar a igreja. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando de que foi inserido tantas coisas, né, ao mesmo tempo, que a liderança, quando chega a algo completamente diferente, né, quem ia saber que vai aparecer uma pessoa com borderline, com um transtorno obsessivo compulsivo, com um transtorno de bipolaridade? Há muito tempo atrás, isso não era tratado. Hoje tem nas revistas de EBD, né, falado nas revistas de escola bíblica dominical, mas é falado assim, superficialmente. Não quero dizer que você tem que ser um expert no assunto, mas é muito interessante abrir um pouco a mente para saber o que fazer nessas horas.
Porque o que eu ouço da maioria dos líderes, e eu estou dizendo assim, situação que eu levei, de chegar, pastor, olha, fulano chegou para mim e abriu que é homossexual. Não, mas não pode. Não, pastor. E aí, o que vamos fazer? Vamos orar. Ou vamos disciplinar, vamos excluir, aí, né? Mas está na prática? Não está na prática, está lutando. Beleza, quando ele estiver na prática, você me conta que eu vou disciplinar ele. Eu falei, tá bom, vai disciplinar e mais o quê? E assim, Você sabe que quando a igreja tem mais congregações, aí o que eles fazem? Pega a peça, isso, vamos para levar para outra. Desloca a peça, ou seja, é um problema que eu não vou ter que lidar aqui. Então, se vira lá, meu filho, você com seu conflito com Deus, e se você for pego na prática, você vai ser disciplinado, você vai ser excluído. Então, assim, a gente tenta apenas não lidar com o problema. E eu vou te dizer, Marcos, porque quando eu lidei com jovens autistas, é algo que não fazia parte da minha realidade. E eu orava ao Senhor, falei, Senhor, eu preciso amar essas pessoas, me ensina a lidar. Só que eu não tinha ferramentas para saber lidar. Então eu conversava com os pais, pedia ajuda aos pais, conversava muito com os pais para saber como que eu tinha que reagir. Peguei jovem com esquizofrenia. E que bom que essa jovem tem uma mãe maravilhosa e extraordinária, que sabe, que soube conduzir esse desafio, que eu não gosto de chamar de problema, mas que sabe, que soube e sabe até hoje conduzir. Eu olho para aquela jovem, eu sei que ela é esquizofrênica porque a mãe dela falou comigo, compartilhou, mas é altamente assim tratada, controlada. Agora eu peguei uma com borderline. Marcos, sem conhecimento, você vai ficar expulsando demônio. Isso aí. Eu vou falar para você. E agora eu comecei a fazer psicanálise. E eu tive uma aula com o pastor Pedro, que está aqui nos bastidores. Eu quero dizer, você que mora aqui na região do Espírito Santo, na região da Grande Vitória, venha ser aluno do CETAPS, né? É um colégio de psicanálise. É teologia também, não é, pastor Pedro? É um colégio é uma escola de teologia, psicanálise. Marcos, meu Deus, que Deus me perdoe. Eu tive a sensação que eu me formei no curso errado, não tem? Odontologia. Falei, meu Deus, que bomba dentro de mim. Aí o pastor Pedro começou a falar sobre neurose, sobre psicose e tudo. Aí começou a falar em esquizofrenia, borderline, e aí começou a dar dados. Marcos, vou falar para você, naquela sala eu tive vontade de chorar. Tive vontade de chorar porque eu falei, Deus, por que eu não tive esse conhecimento antes para lidar com aquela jovem? Eu poderia ter ajudado mais, eu poderia ter sido mais efetiva. Porque, Marcos, uma pessoa em borderline, em crise, você como crente é levado a expulsar demônio. Isso aí. Porque a pessoa muda, ela se transforma numa outra pessoa altamente agressiva, altamente violenta. E você sem a ferramenta, você sem o conhecimento, o que você vai fazer? Você vai expulsar demônio. Isso aí. Entendeu? Aí, se a pessoa não acalmar, que você vai falar? É uma legião. Só com muito jejum e oração. E vai se sentir fracassado. Essa é a verdade. Todas as vezes que a minha jovem internava, eu me sentia uma fracassada. E eu assumo isso perante vocês, porque eu sei que tem muito líder, muita mãe, a gente se sente fracassado. Por quê? A gente não sabe como lidar. Aí, bom, expulsei demônio, não saiu, então minha vida espiritual está péssima também. Então Deus também não é comigo. Entende, Marcos? Sim. Nosso Deus é poderoso para curar, Ele é poderoso para curar. Basta uma palavra, Ele traz à existência o que não existe. Isso é fato e eu creio nisso. Mas é verdade também que Ele não vai querer curar a todos. Isso, e aí é bem interessante, Priscila, que eu até anotei aqui para falar, que Deus ele fez isso lá em Gênesis 3.
Ó, quando Adão, né, quando Deus pergunta, Adão já justifica: ouvi sua voz e temi porque estava nu. Então, desde o início, Deus ele fala assim, reconhece, fale. Né? Deus já sabia, ele era onisciente, onipresente, ele já sabia que Adão tinha pecado. Mas eu quero ouvir de você. Verbalize. Isso. E muitas vezes as maiores dificuldades é nesse ouvir o que eu vou fazer depois. Então, não é só a disciplina. Eu não tô falando que você não tem que disciplinar. Se teve o pecado, também traz cura. Ela traz a cura. Mas é muito boa para tratar distúrbio de caráter. Mas o que eu posso fazer para ajudar mais? Eu vou andar mais 1 quilômetro? Eu vou designar alguém para poder acompanhar essa pessoa? O que eu posso fazer? Porque geralmente a gente só disciplina e parece assim, acabou, saiu do meu... Agora não é mais a minha alçada, agora é a pessoa e Deus. Não é assim. E se a gente for, sendo sincero, a gente for disciplinar todo mundo, a gente não vai ter ninguém na igreja. Porque algumas pessoas mostram, outras escondem, como eu falei no início. Então, Agora eu falo para você que essas que escondem, aqueles que não são tratados aqui, em algum momento vão ser. Então, melhor aqui do que naquele grande dia, apartai-vos de mim que não vos conheço. Verdade. E nós, como liderança, não se engane, meu filho, nós vamos prestar conta. Nós teremos que prestar conta de todas essas vidas. Ah, Deus, mas eu disciplinei. A questão é essa: disciplinou e tratou? Disciplinou e acolheu? Não é só aquele que está na prática do pecado, mas eu, como líder dele, também. Se fui negligente, eu também prestarei conta desse sangue derramado. E uma coisa que a gente precisa entender é que nós queremos, hoje tudo é imediato. Nós queremos assim, olha, aconteceu hoje, ele já está acompanhando, amanhã já está bom. Não é assim. Daqui a um mês já está alta, já está um bom crente. Não é dessa forma. Então, assim, a gente vê que Jesus ele fez isso. Jesus era para ter desistido de Pedro. Né? Assim, eu acho que é o exemplo mais... que em toda a caminhada, Pedro ele mostrava ali o comportamento dele. Mas Jesus ele era muito enfático em deixar bem claro assim, para a gente, eu não desisti porque Jesus sabia aonde Pedro ia chegar. E nós, muitas vezes, como liderança, a gente precisa enxergar na pessoa o potencial que ela tem, de aonde que ela vai chegar. E tentar ajudar o tempo que for necessário. A gente desiste, estou falando de experiência própria, eu já desisti de muita gente. E assim, passado 3 meses, 6 meses, 1 ano, daqui a pouco a pessoa volta na prática e você, como líder, fala, pô, mas não aprendeu, mas vontade de ir lá, pegar o pescocinho, apertar. Mas entenda, eu dei um trabalho danado, às vezes quando dou até hoje, né? Então... a gente precisa entender que há um processo, e esse processo não é no nosso tempo. Cada um tem seu tempo. Tem o seu tempo, e eu vejo que Deus ele faz isso na gente para nós aprendermos, porque eu posso aprender com 1 mês, mas a Priscila pode aprender com 1 dia. De uma hora para outra ela pode acordar e falar assim, nossa, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo comigo? Não, eu preciso criar um caminho diferente. E só que nós não temos esse tempo, o tempo ficou escasso. Então, assim... os líderes eles precisam andar mais 1 quilômetro. Não estou dizendo que você não ande. Eu sei que também a demanda de uma liderança ela é muito difícil, porque hoje nós temos aí muita gente e poucas pessoas para cuidar, para tratar. Né? Nós temos muita gente para cuidar e poucas pessoas ao nosso lado para ajudar a cuidar dessas pessoas. Então acaba a responsabilidade sendo toda dele. E tem assuntos que ele não vai conseguir. Mas eu peço assim, né, com muito amor e carinho, ande mais um pouquinho, entenda a pessoa, vê qual que é a necessidade, converse, né, tente ouvir o que ela tem para dizer. E um ouvir, uma escuta sem julgar, né? Apenas escute, apenas acolha, né? E é algo tão interessante, Marcos, que você falando dessa passagem bíblica, eu até queria que você falasse sobre Tiago, a importância da confissão, a importância de se verbalizar.
Pode citar o texto que aí a gente vai tecer um comentário sobre ele. Isso, Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aí vem falando, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Aí eu coloco um ponto aqui. Confessar seu pecado a quem? Aqui ele está dizendo bem claro, um justo, a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Então a gente não tem que confessar para qualquer pessoa. A grande dificuldade é que eu tenho um melhor amigo. O seu melhor amigo, às vezes, só vai te levar para o caminho errado. O seu melhor amigo, às vezes, ele não tem condições. Marcos, eu tenho que confessar quem? Você tem que chegar lá e confessar a sua liderança, ao seu pastor. Recentemente, eu tive uma experiência com 2 jovens. Né? Os pais são pastores, fizeram algumas coisas erradas, e eu falei, vocês precisam chegar... Quem é seu líder? Meu pai. Eu falei, então você precisa chegar até o seu pai e confessar. Porque se você não confessar, que ele falou que não estava conseguindo viver, parecia que estava travado. Eu falei, se você não confessar a sua liderança, você não vai ser curado. Isso vai continuar com você. Só que o nosso problema é que a gente quer falar com qualquer tipo de pessoa e às vezes a gente não chega na pessoa certa. Então tem que chegar na pessoa certa. Às vezes é aquela pessoa que não vai confrontar. É aquela que vai te dar razão. E hoje, aquela que vai acobertar. E para dar razão, o mundo está cheio. Tá cheio. Não, vai lá, faz isso mesmo, não se entrega. Eu escuto muito isso. Mas eu quero ser feliz. Eu preciso ser feliz. E eu pergunto, o que é felicidade para você? Você quer ser feliz sendo que você nem sabe o que é felicidade? Se você não sabe nem quem é você? Como é que você quer ser feliz? Você está me falando que vai ser feliz. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também com quem que a gente fala. Se Deus instituiu uma liderança, se Deus instituiu um pastor, instituiu um líder, é para justamente você chegar até ele e conversar, e confessar, falar, olha, eu quero uma ajuda. E o mais importante, Priscila, acho que para a gente, para entender, não é, Marcos, é todo mundo que eu vou ajudar? Não, nem sempre. Às vezes a pessoa não quer. Igual eu ouvi, não, eu não quero. Eu vou continuar assim. Falei, então tá bom, quando você quiser, estou à disposição. Veio pessoas confessar para mim, mas só para me comunicar daquilo que já assumiu. Eu vim aqui comunicar porque eu não quero que vocês saibam pelo ouvido de outras pessoas. Só me veio comunicar, não me veio pedir ajuda para sair dessa situação. O que me deixou muito triste, porque a pessoa só veio me comunicar. Ela não disse, me ajuda, me dá a mão, me ajuda para sair dessa situação. Então, realmente, o que você falou, tem gente que não vai querer ser ajudado. E uma das coisas que às vezes muito mexe com a família, quando acontecem essas situações, é que a família se sente culpada. E é o que eu costumo dizer, você não tem culpa. Nós temos que entender que todo mundo tem o seu livre-arbítrio e ele escolhe o que tem que fazer. E cada um chega um momento da vida que ele vai assumir aquilo que ele vai entender de responsabilidade. A família, às vezes, ela fica de mãos atadas porque ela se sente culpada. Às vezes, o líder até ele se sente culpado. Mas onde que foi que eu errei? O que eu fiz? Né? Por que aconteceu isso? Por que eu estava perto e não consegui identificar isso? Então, assim, nós precisamos também atribuir essa responsabilidade. Não adianta a gente chegar ali e forçar algo que a pessoa não quer. Ela tem que querer. Primeiro passo, que eu vejo assim, que Jesus ele é muito lindo quando ele faz isso. Jesus ele não vai lá e fala assim, vem cá que você vai mudar. Não. Ele chega assim de uma forma bem mansa e suave, como a palavra fala. E ele é igual o pai da parábola do filho pródigo. Ele está ali, totalmente disponível. Mas quem toma a decisão de se levantar e ir ter com o pai é o filho. Não é o pai que vai atrás. É o filho que tem que se levantar, e isso é um princípio de cura. Eu já ministrei isso aqui em outros programas, não vou saber definir qual. Toda vez que você confessa para Deus, você alcança perdão de pecado. Quando você confessa na horizontal, quando você confessa um justo, você alcança cura. Na vertical, perdão de pecado, e na horizontal é cura. E é algo tão interessante, Marcos, porque quando eu vejo a parábola do bom samaritano, ele fala que aquele homem desceu de Jerusalém para Jericó. É uma descida. Só
que o sacerdote e o levita também desceram. Eu quero dizer que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter descida, mas a gente julga o outro como se só ele tivesse descido. E às vezes desceu pelo mesmo caminho. Está me entendendo? Aquele homem que foi assaltado e foi espancado, ele desceu um caminho de Jerusalém para Jericó. Foi uma descida. Eu não sei qual foi a sua descida, mas eu quero dizer que Jesus está aqui para colocar azeite e vinho sobre a tua ferida. Ele desceu e muitas das vezes, você vai ver o texto, que o sacerdote e o levita desceram pelo mesmo caminho. E muitas vezes nós julgamos o outro, é aquela coisa, olhamos o cisco no olho do outro tendo uma trave. A gente se coloca como juiz da história do outro, como se não tivéssemos as nossas descidas. Como se não tivéssemos as mesmas questões, e muitas das vezes aquilo que nós julgamos é exatamente naquela questão que nós caímos. Verdade. E descemos pelo mesmo caminho. Sim. E eu vejo que é algo muito lindo também, né, na parábola que você citou, é que alguém teve compaixão, ajudou. E eu vejo que é isso. É se colocar a pessoa no lugar. Teve um início, entende? Agir. Teve uma história. Todo mundo teve uma história. E ela não teve culpa. Esse homem, ele desceu, foi espancado. Ele não pediu para ser espancado. E sabe, eu vejo assim, muitas pessoas que eu acompanho falam: Marcos, mas aconteceu, eu não pedi para isso acontecer. E foi algo que aconteceu com ela. E ela acabou sofrendo algumas consequências por causa daquilo que começou lá. E que nós vamos lá e falar: olha lá, né? É assim porque quer, porque não tem vergonha na cara. Então a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa abraçar mais. A gente precisa fazer mais com o que Jesus fazia. É isso que eu tenho ministrado ultimamente. Eu falo: Jesus espera de uma igreja que ela abrace mais e condene menos. Uma igreja que vai lá: olha, eu não sei quantos quilômetros que vai dar eu andando com você, mas eu quero ir. E mesmo que haja uma consumação de pecado que precise acarretar numa disciplina, porque, amados, a gente não está negando a disciplina. A disciplina, ela trata. Quem se submete à disciplina é tratado, ela tem um efeito curativo também. O que nós estamos batendo em não só disciplinar, mas durante a disciplina acolher e tratar. É isso que nós estamos trazendo. Não é só disciplinei, agora você e Deus se vira. Você já não é mais minha responsabilidade. Mas literalmente abraçar e tratar. Eu tive um caso de um rapaz que eu tratei, ajudei, né? Ele casado, aconteceu algumas situações e que ele ministrava a palavra. Estava ministrando a palavra e eu cheguei para ele e falei: olha, a partir de agora você não ministra mais. Por enquanto você não ministra. Aí está o ponto. O povo não quer descer do palco para ser tratado. Aí ele: Marcos, mas eu tenho algumas agendas. Eu falei: você não vai atender agenda nenhuma. Eu falei: entenda, você está em prática do pecado. Você está praticando, então você está em prática do pecado. Eu falei: o que você tem que fazer? Você vai sentar com o seu pastor? Não, não vou. Eu falei: você vai sentar com o seu pastor e vai falar: pastor, está acontecendo assim, 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 desce dessa forma. E o pastor vai te designar o que ele vai fazer com você. Eu vou te ajudar, ok? Eu estou aqui para te dar o braço, o que for, estamos juntos. Mas eu preciso que você sente com o seu pastor, mas ele vai me disciplinar. E foi muito bacana que eu consegui induzir ele a sentar com a esposa, contar sobre a traição, sobre tudo. E ele contou para o pastor. E ele teve uma reação assim completamente diferente do que ele esperava. Ele falou: Marcos, meu pastor disciplinou. Mas ele falou assim: agora eu vou andar muito junto com você, porque eu sei o potencial que você é em cima do púlpito. Só que agora eu vou estar junto com você, que eu quero estar junto com você, que eu quero tratar junto com você. E eu achei aquilo muito incrível. Eu falei para ele, tá vendo? Você tem que confessar para a pessoa certa. E às vezes a pessoa fica naquela: não vou contar porque meu pastor vai, né? Nossa, vai me matar, vai fazer tal coisa. A confissão, ela tem que acontecer. Da mesma forma que você vai dentro do consultório para conversar com um psicólogo,
Eu vejo que para você quebrar coisas no mundo espiritual, você precisa falar. Você precisa falar com o justo. Então, isso é muito importante. E o que as pessoas não entendem é o seguinte: aconteceu algo muito ruim, é o que eu falo, né? Aconteceu algo muito ruim comigo. E aí eu até falei lá no seminário que eu ouvi numa série o médico falando assim, quando a vida te der um limão azedo, faça uma limonada. Eu falo o seguinte: quando a vida te der um limão azedo, adoce, faça uma limonada e distribua para as pessoas. Faça um bolo de limão. Ai, que delícia. Um bolo de limão, né, com a calda. Eu falo, distribua para as pessoas. Entenda, se algo aconteceu com você, é porque Deus quer te usar para contar a sua história para a vida de outras pessoas. Para edificar outras vidas. Agora, Marcos, a gente está quase caminhando para o final. Meu Deus, gente, eu não sei nem quantos minutos a gente está aqui falando, mas já foi tão rápido. Marcos, olha só. Uma coisa que eu acho que precisa ser tratado aqui também é a questão do sigilo. Isso. A liderança das igrejas é muito falha na questão do sigilo. Eu conheci uma moça e ela falou assim: Priscila, jamais, se eu tiver um problema, eu conto para o meu líder. Porque eu já estive à mesa, num almoço na casa dele, e ele colocando à mesa questões de outras ovelhas. Então ela falou: eu sei que não há sigilo. Marcos, isso está muito doente no nosso meio. As pessoas estão confiando mais em padre do que em pastor. Nós precisamos entender que aquilo que nós ouvimos no gabinete pastoral tem que ficar no gabinete pastoral. E se a sua esposa, pastor, não tem maturidade e estrutura para acolher, então nem ela deve saber. Eu sei que vai causar, às vezes, um espanto, mas, infelizmente, há pastores que são casados com pessoas que não têm maturidade, que não têm estrutura para ouvir algumas coisas. Isso, eu não me lembro, mas eu vi numa citação do Hernandes Dias Lopes, né, que um pastor, acho que foi pelo Billy Graham, chegou e falou assim: o que eu posso fazer para ser um dos maiores, né, pastores e tudo mais? E ele falou assim: quando você conseguir dominar a sua língua, aí o seu ministério vai ser o melhor possível. E hoje é uma realidade. Eu vejo pessoas que falam: Marcos, eu não vou porque eu sentei com o pastor para contar, ele contou para o presbítero, contou para o obreiro, contou para isso. Então, eu não tenho coragem de fazer. Então, assim, uma das coisas... Muitas vezes, Marcos, a pessoa quer confessar. Sim. Não é que ela não queira confessar por vergonha, por querer esconder. Muitas vezes a pessoa quer confessar, mas às vezes ela olha em quem confiar para confessar. Uma das coisas que acontece dentro de um consultório, né? E isso é muito pregado. A gente é regido pelo conselho. Na psicologia é quase um juramento que você tem que fazer, né? Que você não pode, é uma questão de ética, você não pode abrir o que passa ali. Então, é a mesma coisa, eu acredito que é uma ética, a gente tem que entender que é uma ética que a gente não pode expor. A pessoa me autorizou a fazer isso. Eu, para vir aqui para falar essas experiências, dar nome, não pode falar quem é. E mesmo não dando nome, eu pedi. Eu mandei áudio: olha, eu vou participar, eu posso usar a sua história para poder... E fui autorizado. Então, assim, é a gente entender isso. É a gente entender que, tipo, a gente pode ser um agente de cura, ou a gente pode ser um agente para poder afundar a pessoa ainda mais. Então, essa questão, eu vejo que é uma questão de ética, que é ensinado, né? E se souber controlar a língua, se ganhar confiança, uma das questões que precisa entender que tem que ganhar confiança. Se não ganha confiança, a pessoa não se abre. Então, a confiança, ela vem, acredito que acima de tudo. E a gente precisa manter isso em sigilo. E, Marcos, é tão interessante porque nessa parábola do bom samaritano, ele provavelmente é um judeu, porque ele está vindo de Jerusalém. O sacerdote e o levita eram judeus, né? Porque nós só vamos ter levita e sacerdote aqui, os judeus. E eram pessoas comuns a ele, é onde se esperava ajuda. E eu quero te dizer que nas lideranças eclesiásticas é onde a gente espera encontrar ajuda, e não abuso moral, que acontece. É onde a gente espera encontrar ajuda.
E aí quem ajuda? O improvável. E é isso que não pode, sabe? Porque que bom que era o bom samaritano. Mas a gente sabe que judeus e samaritanos tinham uma rixa. Era o improvável. E esse improvável, ele investiu. Ele investiu da sua cavalgadura, ele investiu do seu recurso. Para colocar na cavalgadura, ele teve que dispor da sua posição. Verdade. E é isso, Marcos. Às vezes é o líder se despir da sua posição. Sim. Sabe? E muitas vezes está todo mundo engessado, cada um na sua posição, nas suas patentes. E para o bom samaritano colocar ele na cavalgadura, ele teve que dispor da sua posição. Então, muitas vezes, nós temos que nos despir da nossa posição. Sim, eu falo isso de experiência, né, própria com meu pastor, né, pastor Eduardo, que tem coisa que ele sabe de mim que nem os meus pais souberam. Eu vejo assim que quando eu entro no gabinete dele, quando ele tem que me dar uma palavra de pastor, ele me dá uma palavra de pastor. Agora, quando ele tem que me dar uma palavra de, como amigo, né, como mesmo. amigo, ele vai me dar uma palavra. Isso eu me sinto muito seguro em contar as coisas para ele. E eu acredito que é isso mesmo. O líder, ele tem que saber essa separação, né? Ele tem que entender realmente, está ali, ele precisa, é algo espiritual, vamos lá, vamos orar, vamos fazer, mas quando às vezes é algo que precisa ser tratado, ele chega ali no ponto certo e fala, olha, eu acho que tem que ser assim, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Isso é muito bacana. Quando você encontra essa confiança no seu líder, eu vejo assim que é totalmente diferente. Você se sente muito mais de estar ali com ele, de estar junto, para ele poder te ajudar. Você sabe que você vai poder contar com ele em qualquer situação. E ele demanda recurso. Ele, Isso olha, aí. está aqui um valor, mas se ele gastar mais, eu vou vir pagar. Então, ele demanda recurso. E é isso que eu quero te dizer. O que você está disposto a investir para tratar alguém, para salvar alguém? Aqui foi dinheiro, mas às vezes simboliza tempo. Simboliza você se dispor a fazer um curso e investir em novas ferramentas para ajudar mais pessoas. Talvez simboliza literalmente você investir literalmente a sua posição, o seu ministério, a sua paciência, o seu ouvido, o seu tempo, o seu abraço. O que você está disposto a investir? Marcos, você quer falar mais alguma coisa? Deixar mais algum recado aos líderes, às pessoas? Eu falo que teve uma jovem que se mutilava. E ela tinha um problema gravíssimo de depressão, de escrever cartas, se despedindo da família. Só que quando eu fui avaliar, a gente fala o quê? Demônio. Demônio. Mas quando você vai ver a família, ela não tinha uma boa relação familiar. Uma ausência paterna, que não era muito bem suprida pelo padrasto. A falta de paz no lar. Então, tudo isso, sabe, conjecturou, formou um padrão de ferida, que eu posso orar por ela, eu posso jejuar por ela, mas se a família não entrar também compromissada a mudar o padrão da dor, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Marcos, eu quero te agradecer por estar aqui. Eu creio que trouxe clareza. Foi muito bom, passou muito rápido, Marcos. Isso, eu que agradeço, Priscila, e me coloco à disposição. Não, você vai vir 1 milhão de vezes e aqui. E aos líderes também, né? Hoje a gente viaja Ele o Brasil inteiro, ajudando, dando suporte. Então, Marcos, ficou muito claro o que você falou. Vamos lá que a gente vai te ajudar aí a achar algumas ferramentas para crescer no ministério. A você que foi ferido, espancado e deixado meio morto. Você não pediu para ser assaltado, como o Marcos falou. Você não pediu para ser ferido, você não pediu para ser espancado. Você não pediu para ser deixado meio morto. E é isso que eu quero te dizer. Ele estava meio morto, ele não estava morto. E é isso que eu quero falar com você hoje.
Há muitas pessoas que estão morrendo do nosso lado, mas ainda não estão mortas. Há muitas pessoas meio mortas, mas ainda não estão mortas. Então não vamos tratá-las como se já tivesse morrido, como se já fosse um caso perdido. Elas ainda estão meio mortas. Ainda há vida. E diz a palavra do Senhor que ainda que estivesse morto, se nós crermos, eles poderão reviver. Ainda que esteja morto, viverá, diz a palavra de Deus. Mas muitas das vezes nós temos um filho meio morto, que ainda tem salvação. Nós ainda temos, às vezes, um liderado meio morto, mas fazemos vista grossa e acaba morrendo. Receba essa palavra: meio morto não é morto. Nós precisamos parar de tratar pessoas meio mortas como se já estivessem mortas. E o Deus que nós servimos, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Cantarabaxude, cantarabaxai. Com esse programa, Deus tem cura para o corpo de Cristo. Deus tem salvação, Deus tem saída. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, qual é o problema que te coloca fora do padrão, mas eu quero dizer que há Espírito Santo aqui, há azeite, há Espírito Santo, há vinho, há o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Cuidar de doente não é fácil. Porque cuidar de doente, vai cuidar de uma pessoa enferma, às vezes nós adoecemos junto. Cuidar de doente não é fácil, é melhor lidar com os sãos. Mas Jesus falou que não veio para os sãos. Aleluia. Ele veio para os doentes, ele veio para os perdidos da casa de Israel. E é isso que eu quero falar com você. Ainda tem disponível, eu não sei qual foi a sua decepção quanto à liderança, mas eu quero te dizer que ainda emana no corpo de Cristo azeite e vinho para curar a tua ferida. Eu quero dizer que não há tamanho de ferida que Jesus não possa curar. E Deus está querendo levantar nesse tempo bons samaritanos dispostos a curar, dispostos a tratar, dispostos a acolher. E uma palavra para você, liderança: é tempo de sair da caixinha, é tempo de buscar outras ferramentas, é tempo de preparar pessoas no seu ministério com as ferramentas certas para tratar pessoas. Se você não tem disponibilidade de tempo, ou sei lá, não tem condições de buscar novas ferramentas, chegou a hora de você investir em pessoas no seu ministério para tratar pessoas. Uma rede de psicólogos, uma rede de psicanalistas. Está na hora de colocar cursos na sua igreja. Aleluia. Está na hora da igreja avançar. Não adianta fingir que o problema não está lá. Não adianta apenas disciplinar e excluir. Não adianta apenas isolar a pessoa em outro lugar. Não adianta lançar para o mundo. Jesus está voltando e nós daremos conta. Teremos que dar conta dessas almas. Assim como o bom samaritano, você está disposto a parar e tratar ferida, a dispor de tempo para ouvir, porque ouvir demanda tempo, ouvir toma tempo, ouvir demanda paciência. Você está disposto a colocar à disposição a sua cavalgadura? Você está disposto a se despir da sua posição? Ei, eu quero te dizer uma coisa, que todos desceram pelo mesmo caminho, mas aquele lá precisava ser alvo da graça. Eu quero dizer que todos nós aqui, você que está aí, foi alvo da graça de Deus.
Todos nós fomos alvos da misericórdia de Deus. Está na hora de nós multiplicarmos a graça. Está na hora de nós estendermos a graça que um dia nos alcançou. Aleluia! E eu quero declarar, liberar a palavra profética, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus cure o seu corpo, que Deus sare a sua igreja. Receba essa palavra. Cláudia Alves, adore ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Às vezes, o que a gente quer é só ficar sozinho, que é pra evitar que alguém nos veja chorar. Tem dias que o que a gente quer é só calar. Mas lá no fundo mesmo o coração tá louco pra gritar. Tem horas que a gente pensa em parar, que já fez o bastante, melhor agora é desistir. Que Deus virou as costas, não tá nem aí pro nosso sofrimento. Mas aprendi em meio a tudo isso que nessas horas reclamar não vai adiantar. Que o segredo pra mover o coração de Deus é adorar. Tem que adorar na alegria ou na dor, em espírito, em verdade, quando estamos na bonança, mas também na tempestade. Quando a voz embarca e o coração parece até que vai parar. Tem que adorar em qualquer situação, incondicionalmente, porque a adoração tá na essência do crente. Não é simplesmente opção, é mais que dependência, é uma questão de sobrevivência. Tem horas que a gente pensa em parar, que já fez o bastante, melhor agora é desistir. Que Deus virou as costas, não tá nem aí pro nosso sofrimento. Mas aprendi em meio a tudo isso que nessas horas reclamar não vai adiantar. Que o segredo pra mover o coração de Deus é adorar. Tem que adorar na alegria ou na dor, em espírito, em verdade, quando estamos na bonança, mas também na tempestade. Quando a voz embarca e o coração parece até que vai parar. Tem que adorar em qualquer situação, incondicionalmente, porque a adoração tá na essência do crente. Não é simplesmente opção, é mais que dependência, é uma questão de sobrevivência. Tem que adorar.
É uma questão de sobrevivência. Aleluia! Eita glória! Tema maravilhoso que nós discutimos hoje, a presença do Marcos Souza, da cantora Cláudia Alves, excluir ou ajudar a dificuldade dos líderes em tratar alguns comportamentos. Foi um tema bem relevante, que possa ter te trazido clareza. Eu sei que Deus tem cura e tem tratamento para o seu corpo. Agora, chegou a hora do nosso alô. Aleluia! Será que Priscila vai lembrar de mim? É claro, meu amado, jamais vou me esquecer de vocês. Vocês sabem que não dá para ter todos aqui, mas alguns e-mails nós vamos ler. E eu quero agradecer a todos vocês que sempre mandam e-mail, mandam o seu alô. Eu quero dizer que é sempre um privilégio poder receber o seu e-mail. Primeiramente, eu quero mandar o meu abraço à comunidade em Nova Colina, no sertão da Bahia, a Alexandra Patrícia, o missionário Alceni. Também eu quero a Amanda, um abraço ao pastor Reinaldo, a Osilene, a todos os missionários que estão ali em Boninal, no sertão da Bahia. Que Deus possa continuar abençoando a todas essas comunidades, abençoando o trabalho de vocês, que Deus continue fazendo proeza. O meu alô também vai a toda a minha igreja, a DNV de Soteco, a todo o ministério ADNV. Tivemos o seminário de intercessão, foi céu na terra, Deus bradou tremendamente. A todos vocês um forte abraço. Agora eu quero mandar um alô para Maurílio Ramos, ele fala de Nilópolis, Rio de Janeiro. Paz, muito bom programa com o cantor Felipe, ele é um adorador de verdade. Já estou seguindo o programa dele, bênção pura. Mande um alô para a Juventude Livres em Cristo. Um abraço a Maurílio Ramos e a toda a Juventude Livres em Cristo. Que Deus continue fazendo proeza na vida de vocês. Um forte abraço. E quero pedir a todos vocês que acompanham o programa Interação Gospel, que vocês possam acompanhar toda a programação da TV IBMS. Torre de Oração, Coffee Music, Vitrine Music, enfim. Entra lá no site da TV IBMS, www.tvibms.org, e acompanhe você mesmo todas as grades de programação da TV IBMS. Não perca. Cada programa é uma direção de Deus específica para um mover específico. Deus está bradando tremendamente. Vai meu outro alô aí, peraí. Um alô para Lana Márcia Cruz, de Santa Clara do Norte, Bahia. Quero parabenizar este programa e mandar um abraço para essa pastora abençoada. Que chique, Lana! Aleluia! Um abraço também. Estamos ligadinhos em cada programa, é só vitória. Não esquece o nosso alô, esqueço jamais, Lana. Um forte abraço, que Deus continue abençoando a sua vida. Não esqueça de orar por nós. Um abraço para Jorge Pérez, de Guayaquil, Equador. Não se esqueçam de mandar um alô para nós, missionário Jorge, do Equador. Um abraço a todos, acho que fala equatorianos. Eu acho que é. Que chique, gente. Um abraço a todos os equatorianos e todos os irmãos da missão em Guayaquil. Não se esqueçam de mandar alô para nós. Continuamos orando por vocês e pela manutenção do programa. Temos sido ricamente abençoados em nossa missão em Guayaquil, aqui no Equador. Forte abraço a todos, um abraço, que vocês possam continuar ligados, missionário Jorge. Um abraço para o pastor Júlio Fernandes Rocha, de Mamirauá,
Amazonas. Paz do Senhor. Gostaria que mandasse um abraço para a nossa comunidade, que continua acompanhando a programação. Deus tem dado graça e estamos crescendo a cada dia. Paz a todos. Pastor Júlio e a todos de Mamirauá, Amazonas, o meu forte abraço. Deus continue abençoando a vida de vocês. Um abraço a Lúcia Almeida Souza, Paz de Cristo. Muito bom esse último programa com o cantor Felipe. Ele canta muito e tem alma de adorador. Vou seguir também o seu programa. Olha, eu fico muito feliz, viu? Quando vocês atendem às nossas convocações. Eu tenho absoluta certeza que Felipe veio para a TV IBMS com um propósito específico da parte do Senhor. E eu sei que muitas vidas serão tocadas por este programa. Seja também você um instrumento abençoador. Se inscreva no canal da TV IBMS e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Mande um alô para o grupo de louvor Levita Azaf, de Blumenau. Lúcia e todos do grupo de louvor Levita Azaf, de Blumenau. O meu forte abraço, meus joelhos dobrados por cada um de vocês. Continue ligadinho, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Um abraço também para Jovenir Guzmão. Ele manda um alô de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Muita bênção foi este programa, irmã. Muita adoração com o cantor Felipe. E não posso esquecer do louvor que você cantou, que me fez lembrar do meu pai que está na glória e me fez chorar. Joveni, eu acho que você se referiu ao Sem Ovelhas. Eu canto para os meus filhos até hoje. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Eu acho que é esse louvor. Felipe também fala muito comigo, fala profundamente. Eu sempre canto para os meus filhos. E que nós sejamos esse pastor, né, Marcos? Que deixa as 99 e vai atrás daquela uma. Não é deixar as 99 de qualquer maneira. Elas estavam guardadas no aprisco. Mas ir atrás daquela uma, disposto a curar suas feridas, colocar em seus ombros e retorná-la ao aprisco. Amém? Eu também amo esse louvor, Joveni. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Amém? Um forte abraço a você. Obrigada pelo seu recado. Um alô também para Carla Nunes, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mande um alô para o grupo da Jocum. Aleluia! Pessoal da Jocum. Meu marido já fez parte da Jocum, aqui no Espírito Santo. Sempre, né, um grupo voltado a ganhar vidas para o reino. Um alô para a Jocum de Porto Alegre, resgatai. Que o Senhor continue capacitando, instrumentalizando, fortificando vocês. Que vocês continuem fazendo proezas para o reino de Deus. Amém? Um abraço a todos vocês que estão sempre ligados no programa Interação Gospel. E agora a gente não pode deixar de louvar mais uma vez com Cláudia Alves. Aleluia! Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos
podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oh, aleluia! Ninguém pode impedir, ninguém impede o trabalhar de Deus. Aleluia, Jesus. Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. E se passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. E se passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Ele está dizendo, ele está contigo. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, mas olha só, Jesus está vindo aí. Ele está vindo aí. Ele está dando uma ordem para a tua vida, para esse vento acalmar, para essa tempestade cessar. Ele está dando uma ordem. Ele está dando uma ordem. Ele está dizendo, filho, se levanta. Eu tô no comando de tudo. Se levanta, se levanta, se levanta, porque ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas Deus está falando, eu tô contigo. Eu tô contigo, eu tô contigo, filho. Eu tô contigo, filha minha. Eu tô no barco, eu tô no comando, eu tô no controle. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Eu sei que Deus trouxe tratamento para nós aqui neste programa. Eu sei que Ele trouxe tratamento, trouxe discernimento, trouxe cura para nós. E eu não podia encerrar esse programa. Vem cá, Marcos. Meu Deus, será que a câmera vai conseguir alcançar a altura do Marcos? Cenas para o próximo capítulo. Vamos ver. Olha, Marcos, por um triz. 2 dedos. Sua cabeça não é cortada. Aleluia! Quem manda ser alto, né, irmãos? Aleluia. Eu queria agradecer. Olha o tamanho disso, meu Deus. Também estou sem salto. Aleluia. Queria agradecer
Tá vendo, pastora Neilda? Agora eu sei como a pastora Neilda se sente. A pastora Neilda pequenininha. Mas eu queria agradecer meu amigo Marcos por estar aqui. Sem sombra de dúvida, usarei essa ferramenta afiada para vir aqui em mais programas Interação Gospel, para estar ministrando ao corpo de Cristo. Você que é líder, o Marcos realmente ele tem sido uma peça usada pelo Senhor para capacitar, instrumentalizar outros líderes em outros estados brasileiros. Ele tem ido a outros estados. Deus tem levantado o Marcos para isso. Se você é aqui do Espírito Santo e precisa disso, no nosso ministério, por exemplo, Marcos é uma ferramenta que está sempre trazendo seminários, justamente para tratar o corpo de Cristo. O último seminário, inclusive, que eu participei, foi Cuidando do Início. Justamente o problema lá no início, que traz tantas sequelas depois. E o tema que ele me deu para ministrar era sobre o medo. E nós ali fomos uma das palestrantes, e estivemos naquele seminário que foi assim revolucionário, e já pessoas querendo saber quando é o próximo, quando vai ser o próximo, pelo amor de Deus, quando é o próximo, e já no mês de agosto, nos dias 27 e 28 de agosto, você pode acompanhar o Marcos. Marcos, quais são suas redes sociais? Professor.Marcos Souza. Isso, professor.Marcos Souza. Acompanhe ele pelo Instagram. Você que é do Espírito Santo em toda essa região da Grande Vitória, você pode ter acesso a este seminário e fazer parte desse. Vai ser o mesmo tema, né, Marcos? Cuidando do início. Vamos ver qual é a próxima temática que ele vai me dar para tratar. Então, você pode participar deste seminário que tem tocado a vida de tantas pessoas. Marcos, recebi muitos testemunhos de vidas que foram literalmente, foi aquele gatilho para a cura, foi aquele start para enxergar situações antes não vistas. Então, você que é fora do nosso estado, você também pode ter acesso ao Marcos, levá-lo à sua cidade, levar à sua igreja, para também tratar a sua igreja. Ou você como liderança, que precisa de capacitação, que precisa de treinamento, o Marcos tem ferramentas, é especialista nisso e vai poder te ajudar. Amém? Acima de tudo, é um homem de Deus, dirigido por Deus. Marcos, muito obrigada por estar aqui neste programa. Claudinha, como eu gerei a sua vinda aqui. A gente se encontra em vários eventos, né, em várias ministrações, e Deus sempre usando a Cláudia como voz profética através da música. Obrigada por estar aqui. Eles ficam tímidos na frente das câmeras, mas depois tudo vai passando. Aleluia! E depois vê que vidas é alcançadas e vale a pena. Obrigada por se dispor a estar aqui. Eu te agradeço. Que o céu pra possa... mim é uma honra. Que linda, que o céu possa te recompensar. Espero te encontrar mais vezes. Eu sei que vai estar outras vezes aqui no Interação Gospel, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! E agora, mais uma vez, eu quero agradecer a Keila Costa. Agora eu estou de pé. Vocês vão poder ver como eu estou chique. No último, vou chegar mais perto. Olha só, gente. Outro nível, tá? Se eu fosse você, eu corria agora e pedia um macacão desse para você também. Aleluia! Eita glória! Eu vou encerrar aqui mais um programa Interação Gospel, mas eu não posso deixar de orar pela sua vida. Marcos, Cláudia, que o céu os recompense. Feche teus olhos aí aonde você está. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença santa. Pai, mais um culto gravado no Interação Gospel. Pai, um tema tão delicado, um tema tão difícil de mexer, mas Senhor, que esse tema possa trazer despertamento aos líderes que estão nos assistindo. Pai, não é tempo mais de
varrer sujeira para debaixo do tapete. Não é mais tempo de fingirmos que não estamos vendo. Pai, o fim está próximo, nosso rei está voltando. É tempo de cura, é tempo de restauração, é tempo de conserto. Senhor, venha dar sabedoria aos líderes, venha dar discernimento aos líderes. Vai tocando, Pai, no teu corpo, vai tocando na tua igreja. Deus, trazendo cura, trazendo libertação, Pai, trazendo salvação. Pai querido, nós cremos num tempo de uma igreja curada, para que haja uma igreja avivada. Pai querido, Pai amado, colocamos diante de Ti agora este que caiu, meu Senhor, este que está ferido, este que está com lacuna, que acha que é um caso perdido, que acha que não tem para onde ir, que acha que está deslocado, que acha que o inferno, a perdição é a única direção. Senhor Jesus, eu creio no poder do teu sangue, eu creio, Senhor, na cruz do Calvário, eu creio no teu plano salvífico para a humanidade. Senhor, vai tocando agora nessa vida, Senhor. Tira, Pai, toda a escama dos olhos, Senhor. Pai, que essa pessoa encontre a pessoa certa, que essa pessoa encontre o líder certo para tratar as suas feridas. Pai, eu profetizo cura. Pai, que essa pessoa não caia no comodismo do pecado, que ela não se conforme em estar nessa mesma situação, mas prepara, Senhor, o bom samaritano com azeite e vinho para curar as feridas. Pai querido, eu declaro, Senhor, eu declaro que aonde há morte espiritual haverá um sopro. Haverá um sopro. Um sopro de vida, um sopro de vida, que seja cancelada agora toda morte espiritual, que haja ressurreição neste programa, ressurreição de propósito, ressurreição de ministérios, ressurreição de chamados. Pai querido, Pai amado, eu libero a palavra de vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo programa, Interação Gospel. Aleluia!